Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar. Vamos abrir no Salmo 71. Compartilhar alguns versículos. Salmo 71 diz assim: Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me da tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender a tua palavra. Obrigado, Pai, porque até aqui nos trouxe bem o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, discernimento, que nós possamos amadurecer na fé, que o Senhor venha falando conosco através da tua palavra, que nós possamos ser orientados por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 2, avançando no estudo do Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse 2, nós vamos ler o versículo 12. Vamos a mais uma igreja. Apocalipse 2, versículo 12, é a carta à igreja de Pérgamo. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Até aqui. Veja, irmãos, a cidade de Pérgamo, ela tem algumas coisas bem interessantes. Eu tenho por hábito, após preparar a palavra, ver algumas ilustrações no YouTube, e eu caí num trabalho onde o pregador ele foi até as ruínas de Pérgamo. Pérgamo hoje está na periferia da cidade turca de Bergama, que na verdade é a mesma cidade, só que foi construída no vale. A antiga Pérgamo foi construída no alto do morro. Por quê? Por motivos de defesa. Como mudou-se a estratégia das guerras, não houve mais necessidade de ter uma cidade tão acima na altitude. E aí no vale, onde é mais fácil o meio de transporte, uma série de coisas, a cidade de Bergama, que é uma grande cidade da Turquia, está lá tocando sua vida, se desenvolvendo, uma cidade com bastante progresso. Agora, o curioso das ruínas de Pérgamo, que sempre vão ouvindo informações novas, é importante, quando a gente decide estudar a Bíblia, e nós nos colocamos debaixo aí de 1900 anos de história da igreja, realmente nós somos abençoados, vale muito a pena você se abrir para bons pregadores, bons pesquisadores. Eu não sabia, mas Pérgamo era como se fosse uma cidade do tipo Campos do Jordão, na época em que as pessoas iam se tratar, iam para quando começou o movimento dos spas no Brasil, quando começou o movimento dos centros de saúde no Brasil, de águas termais, de águas medicinais. Então muitos empresários do primeiro século, literalmente empresários, quando ficavam estressados, um dos lugares que eles escolhiam para ir era Pérgamo. E na cidade de Pérgamo é interessante porque lá havia o culto a 3 deuses. A deusa Atena, mãe de todos os deuses,
o deus Zeus, que seria, vamos dizer, o pai de todos os deuses, e o deus Esculápio, ou Asclépio, que nada mais é que o deus da medicina, aquele mastro que a gente tem nos símbolos de farmácia e medicina com duas serpentes enroladas, aquele é o símbolo do deus Asclépio. O interessante é que o culto a Asclépio ele tinha vários aspectos. Dentro do salão de culto, as pessoas iam para lá, se deitavam no chão, fazendo orações, entoando cânticos, fazendo seu culto a Asclépio, e serpentes eram soltas dentro do templo. Por isso que o símbolo tem duas serpentes. A crendice do povo dizia o seguinte: se uma daquelas serpentes passasse em cima do corpo da pessoa, ou tocasse na pessoa, a pessoa ia ser curada. Esse era o aspecto espiritual do culto a Esculápio. Porém, o templo dele era um templo em forma de, como se fosse um grande corredor, uma grande rua. E nessa grande rua, havia salas onde você tomava banho de lama, havia salas onde você tinha massagista, havia salas onde você tinha alguns elixir, algumas poções mágicas que a pessoa tomava. E a pessoa ia para lá e ela tinha atividade o dia inteiro. Quando chegava aproximadamente o final de tarde, a pessoa tinha que fazer algo para sua mente, para relaxar a mente. E aí o que ela fazia? Ela ia para um outro prédio próximo ao templo de Esculápio, que era a grande biblioteca de Pérgamo, que era a segunda maior biblioteca do mundo antigo. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria, que foi queimada. Essa biblioteca de Pérgamo, inclusive, o imperador romano Marco Aurélio, numa das suas investidas sobre a cidade, ele tomou essa biblioteca e levou toda de presente para Cleópatra, no Egito. Isso já nos tempos do início do Império Romano. Inclusive, uma vez eu trouxe um estudo em cima de Daniel 11, falando do conflito do rei do norte e do rei do sul, e mostrando que dentro daquele conflito, no seu aspecto histórico, ali mostrava Cleópatra, mostrava o que aconteceu com os generais de Alexandre o Grande, porque um dos generais chamado Ptolomeu se instalou no Egito, e na verdade eles eram gregos. Dali inclusive veio a versão bíblica em grego do Antigo Testamento chamada Septuaginta, porque um dos imperadores Ptolomeus, que era um faraó, mas olha que interessante, o faraó de origem grega, ele pediu para se traduzir vários livros, inclusive a Bíblia. Então o que acontece? Essa biblioteca foi toda transportada para o Egito. E é lógico, muita coisa se perdeu, muita coisa foi destruída. Outro detalhe importante ligado à biblioteca, o nome Pergaminho veio da cidade de Pérgamo. Toda a documentação antiga normalmente era feita em papiro. Papiro é um tipo de junco, mais ou menos parecido com a taboa brasileira. E aí esse junco, ele era esmagado e saíam fibras dele. Essas fibras eram trançadas umas sobre as outras e eram secas, bem prensadinha. E daí você tinha o estilo de uma folha de cartolina, que era o papiro. Qual que é o problema do papiro? Ele não durava. Todos os livros importantes tinham que ser trocados. Aí, Pérgamo desenvolveu uma tecnologia nova chamada pergaminho, que nada mais eram que peles de animais, muito bem tratadas, que aceitavam escrever sobre elas, com uma durabilidade enorme. O problema do pergaminho é que era um processo mais caro, o que tornava os livros mais apenas acessíveis aos ricos.
Mas, em contrapartida, a armazenagem desses livros foi enorme. Até hoje é comum você ter pergaminhos com 5 séculos, 6 séculos, 500, 600 anos. E eles estão plenamente conservados, coisa que o papiro já não está conservado. São fragmentos que eles realmente estão se deteriorando. É muito interessante isso. Que mais que nós temos sobre a cidade de Pérgamo? Ah, isso é importante. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo ao imperador, de culto ao imperador, em 29 antes de Cristo. Olha que interessante, Pérgamo, buscando proeminência no mundo romano, ela se tornou a primeira cidade a ter um templo onde se queimava incenso ao imperador. Então, imagina a pressão espiritual dentro dessa cidade. Um dos principais templos de medicina da época, entre aspas. Apesar que os médicos gregos, só para vocês terem uma ideia, no tratamento da catarata, eles conseguiam fazer um furinho preciso no cristalino da pessoa, e a pessoa enxergava através daquele furinho. Isso não é coisa pouca. Nós vamos ver na cidade de Laodiceia, que era um grande centro de produção oftalmológico de colírio. Então, assim, lógico, a medicina da época era uma mistura de religião, curandeirismo e prática médica. Tinha muita coisa que eles já conheciam. Mas não bastasse isso, você tinha duas divindades ali, que a adoração se espalhava por todo o Mediterrâneo, que é a deusa Atena, mãe de todos os deuses, e Zeus, o pai de todos os deuses. Inclusive, na cidade de Pérgamo, havia um trono de 14 metros no templo de Zeus. Enorme. Por isso que a literatura fala o trono de Satanás. Por quê? Porque nós temos que lembrar toda a questão de idolatria, de culto a demônios. Toda a ligação que existe entre o Apocalipse, o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, mostrando que a idolatria, na verdade, é um culto a demônios. Então eram aspectos extremamente interessantes da cidade de Pérgamo. Passou uma coisa pela minha cabeça que eu lembrei e acabou escapando. Deixa eu ver se está aqui. Altar de Zeus. Tá. Esculápio, Dionísio. Ah, também tinha adoração ao deus Baco, que era conhecido como deus Dionísio, que é o deus do vinho. O deus dos bacanais. Onde havia sexo explícito, onde havia sexo grupal, onde havia todo tipo de perversão sexual. Agora veja que interessante, eu me torno cristão num mundo pagão como esse. Venho de uma cultura judaico-cristã, onde o adultério é pecado. E eu me deparo com uma cidade com esse ambiente. Mais ou menos o ambiente de Pérgamo, é o ambiente que nós temos hoje nas grandes cidades mundiais. Experimenta chegar numa grande praça de Paris e começar a interrogar as pessoas e falar que quem pratica o adultério vai para o inferno. Que é uma coisa muito errada. Imagina chegar num grande show de rock e falar que fornicação, que é relação sexual entre pessoas não casadas, é pecado. Vão falar que você é maluco. Você vai ter muito problema. Agora imagina você chegar numa cidade onde, além de todo esse ambiente espiritual, existe um ambiente cultural enorme. Porque não bastasse a biblioteca de 200 mil livros, Pérgamo tinha um dos maiores anfiteatros do mundo antigo. Inclusive é o anfiteatro com o maior grau de inclinação conhecido no mundo antigo.
O que ocasionava esse anfiteatro? Ocasionava uma acústica espetacular, e toda a grande companhia de teatro greco-romana tinha que visitar Pérgamo. E a cidade toda ia assistir. E nós sabemos que o teatro greco-romano está muito ligado a práticas pagãs. A histórias pagãs, inclusive histórias dos deuses, dos semideuses, do todo o panteão de deuses gregos. Então é nesse ambiente que vem a igreja de Pérgamo. Por isso que Jesus, quando abre no versículo 12, ele vem falando: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Se os irmãos lembrarem, em Efésios capítulo 6, existe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aquela espada é a espada do soldado romano. Curiosamente, a espada do soldado romano cortava dos 2 lados. Então o soldado romano poderia ferir tanto em golpes assim, como em golpes assim. E essa espada de 2 fios, a Bíblia chama de a palavra de Deus, na armadura. Então Jesus, ele já vem com o primeiro predicado para essa igreja, para viver num ambiente como o de Pérgamo. A sua vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Senão você não resiste. É muito interessante quando nós vemos hoje, por exemplo, a igreja. A igreja foi invadida por práticas e cultos estranhos ao cristianismo, por mera falta da palavra de Deus, da espada do Espírito. Muitos dos problemas que nós temos hoje poderiam ser resolvidos com um estudo básico da palavra de Deus. Uma coisa bem interessante, que nem eu estava vendo hoje, estava ouvindo uma pregação do pastor Franklin Ferreira. Ele fez uma pregação na escola Charles Spurgeon, chamada Cristianismo Puro e Simples. Muito boa a série, de 10 palavras. Eu até indico assistir. E ele falava o seguinte, por exemplo, hoje você não pode chegar no meio batista e confiar que toda igreja que tem o nome batista é batista. Porque tem muita igreja batista que tem o culto envenenado, tem o culto corrompido. E às vezes você vê uma igrejinha lá da vila, simplesinha, mas que tem um pastor que é bíblico, onde você vai ter muita coisa correta. Lógico, sempre uma coisa ou outra, não vai, mas não são coisas essenciais. Achei interessante, porque houve uma época onde você falar que era batista, o que era? Uma igreja da palavra. Hoje já não é mais assim. Por quê? Porque tirou-se da mão a espada afiada de 2 gumes. Amém? Mas vamos seguir. Vamos para o versículo 13. Tá. Vou reler ele. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Olha que interessante. Não, desculpa, troquei. Eu li Éfeso, vamos voltar. Versículo 13, estava lá. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha o trono a Zeus aqui. Mas veja que interessante, Jesus ele vem falando, eu sei onde você habita. Eu sei qual é o ambiente espiritual do local onde essa igreja está plantada. Por isso que muitos teólogos entendem que ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes, justamente por causa desse ambiente espiritual terrível. E aí ele vem falar onde está o trono de Satanás. É o trono a Zeus de 14 metros, que estava para ser visto de longe, no alto da colina. E aí, ó, e retens o meu nome, quer dizer, uma igreja cristã. Mesmo dentro desse ambiente, uma igreja que se manteve fiel, com obras, manteve o nome. Ó, e não negaste a minha fé, porque já começou a haver perseguição. Aqui nós estamos mais ou menos há 60 anos após a morte de Jesus. E já havia perseguição. Nero já tinha matado vários cristãos na década de 60. E mais ou menos 20 anos depois, o imperador prendeu João na ilha de Patmos e perseguiu os cristãos. Só não matou João porque ele não teve coragem. Na verdade, a gente sabe que foi Deus.
Mas olhando do ponto de vista humano, ele não teve coragem. Mas é uma coisa interessante, ó. Ainda nos dias de Antipas, Antipas é uma coisa interessante. A história de Antipas foi registrada por historiadores cristãos, como Eusébio de Cesareia. Numa palavra, eu confundi a morte de Policarpo com a morte de Antipas. Eu já corrigi. Policarpo foi um bispo da cidade de Esmirna, que morreu na arena de Esmirna, e foi lá que... Agora, Antipas, aconteceu o seguinte: Antipas teve uma morte horrível. Ele foi preso em Pérgamo, de Pérgamo ele foi levado para Éfeso. Em Éfeso eles tinham uma forma de execução terrível, tinha um grande touro oco, aí eles enchiam esse touro por baixo de lenha, aqueciam ele a uma temperatura absurda e punham a pessoa dentro. E a pessoa morria ali aos gritos, antes mesmo dos seus órgãos vitais serem atingidos. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para você: quando você vê um mártir que morreu queimado, é uma coisa terrível, porque a morte por queimadura, antes de ela atingir os órgãos vitais, ela produz um sofrimento para a pessoa de minutos. Sofrimento terrível. Você sabe a dor que é queimar a mão. Uma queimadurinha de nada. Veja, esse irmão nosso, por causa da palavra de Deus, foi levado para uma outra cidade em espetáculo. Ainda as pessoas passavam, quando as pessoas estavam sendo executadas nesse tipo de touro, elas brincavam: hoje o touro está mugindo. Que era o grito da pessoa sendo queimada viva. Imagina que coisa terrível. Agora, uma igreja num ambiente desse, que não negou a fé, que levou a fé até as últimas consequências. E a gente compara com o cristianismo frouxo de hoje. Um cristianismo extremamente esquisito. Pessoas parecem que estão fazendo um favor para Deus. Pessoas muitas vezes não se dedicam à leitura bíblica, não se dedicam à oração, não vão para a igreja, não levam seus filhos para a igreja. Às vezes o pastor, ele na sua função pastoral, ele cobra as pessoas, ele orienta, ele quer trazer as pessoas, ele é mal visto. Aquele pastor é muito rigoroso. E aí a gente compara um irmão morrendo queimado vivo num touro em brasas. Vocês imaginam como esse irmão sofreu? Imagina a dor. E aí a gente, olha, eu não consigo calar isso aí. É vergonhoso eu fazer conta se eu vou para o culto. É vergonhoso eu fazer conta. Ai, eu não suporto palavra gravada. Então não vou assistir a palavra gravada. Ah, mas um touro em brasa você suportaria? Percebe a que ponto nós chegamos? Parece que a gente se aproxima da igreja como se fosse um supermercado, em busca de favores, em busca de bênçãos, em busca de prazer pessoal. A igreja se transformou num local de espetáculo. Não estou falando todas, existem boas igrejas. Mas tem muito espetáculo, tem muito show, tem muito clube, tem muito entretenimento. Existem igrejas que simplesmente não conseguem manter abertas se não tiver o jantar disso, o café da manhã daquilo, o almoço de não sei o que lá. E você pega o ano da igreja, ela não edifica seus membros na fé cristã, ela não tem uma palavra sólida. Eu não entendo, por exemplo, como tem irmãos que conseguem, não param para pensar que a igreja não tem uma pregação expositiva, na qual você aprende toda a Bíblia, na qual você corre todo o conselho da palavra de Deus. Não entendo isso. Irmãos que às vezes não percebem que a igreja está dando espetáculo. Por exemplo, ministério de dança é um absurdo.
A única coisa que explica o ministério de dança seria o evangelismo criativo. Mesmo assim, não é ministério, é evangelismo criativo. Mas a gente anda por aí, a gente vê as faixas, venha para 7 quarta-feiras da vitória. Então, assim, até a Igreja Católica, o cerco de Jericó, umas coisas malucas, nada a ver. Enquanto nessa época aqui os irmãos morriam queimados vivos. Quando eu pego uma passagem como essa, no mínimo eu tenho que confrontar o meu cristianismo. Eu tenho que pegar esse exemplo e ver se eu estou vivendo pelo menos o cristianismo básico. Gente, eu não estou cobrando nada demais de vocês. Mas é meu papel como seu pastor, ou você que não está debaixo da minha autoridade pastoral, mas acompanha as palavras pela internet. Esse número tem crescido. Veja, é o básico, lê a Bíblia diariamente. O cristão deveria ler a Bíblia de capa a capa todos os anos. São 4 páginas por dia, ainda sobra um mês. Se eu ler 4 páginas por dia, que dá 2 folhas, todos os dias, abrir em Gênesis, terminar em Apocalipse. Quando for mais ou menos dia 20 e 25 de novembro, eu acabei a Bíblia. Oração. Ir para a igreja. Se a sua igreja tem 2 cultos por semana, você tem que ir para a igreja 2 vezes por semana. Sabe, santidade, limpar o pecado. Pessoas fogem da ceia do Senhor. Pessoas não querem obedecer a palavra, enquanto tem irmãos sendo queimados vivos. Isso tem que nos confrontar, tem que sair da Bíblia. Isso é um mero conceito, nossa, foi sofrido, foi dolorido, mas isso tem que me confrontar. Falar, puxa, esse irmão foi até o fim. Estava vendo uma palavra do pastor Thomas Tronco ontem, da Igreja Batista Redenção. O ano passado teve Igreja Batista queimada na Pensilvânia. Eu não sabia. Fiquei sabendo ontem numa pregação. Achei que só tinham sido 2 igrejas católicas queimadas. Cujo pontífice dessas igrejas não abriu a boca sobre o fato. Muito estranho. Mas teve Igreja Batista queimada nos Estados Unidos. Coisa muito séria. E esse ambiente tende a crescer. Aí eu pergunto, quando ser cristão começar a representar ser um problema social, como é que você vai viver a tua fé? Se você, em época de abertura, de plena liberdade, num país livre que nem o Brasil, você não viveu um cristianismo simples, como vai ser se as coisas mudarem? Se de repente nós não tivermos no futuro a mesma liberdade para adorar o Senhor? Porque é na época que você está em paz, que você se edifica e se prepara para a guerra. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Tá. Vou continuar ao final do versículo 13. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, veja, Jesus ele fecha aqui a palavra. É o trono de Satanás, e Satanás habita aí. Não é que era só em Pérgamo, mas em Pérgamo em especial o ambiente era terrível. E aí a palavra continua. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Veja que interessante. No Apocalipse, na sua ligação com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia e com outros livros, ele traz figuras que são clássicas. Se você chegasse para um judeu e falasse sobre Balaão, todo mundo sabia o que é Balaão. Um cristão hoje sabe quem é Balaão, porque foi aquele profeta que a mula conversou com ele. Só que veja, é muito bonitinho, você vê no desenho infantil, a mula falando com Balaão, ele espancando a mula, mas gente, o que Balaão fez foi extremamente sério. Balaão tem uma história curiosa, Deus falava com Balaão.
Só que ele foi morto, juntamente com os moabitas. E por que que ele foi morto? Veja que interessante. Vamos deixar marcado Apocalipse 2 e vamos no livro de Números, capítulo 25. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Vai lá para Gênesis e volta. Números 25. Tem algumas referências sobre Balaão, mas eu preferi usar essas aqui. Números 25. Versículo 1 diz assim: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Veja que interessante. Quando você pega a narrativa de Números, você fala, peraí, mas o que aconteceu? Como que Israel começou a se prostituir? Se você ler o versículo anterior, vê lá o versículo 25 do capítulo 24. Então Balaão levantou-se e foi, e voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. A pergunta aqui é o seguinte: então Balaão foi embora? Pura e simplesmente? Balaque abandonou e falou, não, vamos entregar a terra para Israel e está tudo bem. Não foi exatamente isso que aconteceu. Balaão dá uma ideia para Balaque. Falou, vamos procurar uma arma contra eles dentro da própria lei deles. Aí pegou as mulheres moabitas mais bonitas, elas se produziram, inclusive existem igrejas que querem trazer um falso ensino, que mulher não pode se arrumar, mulher não pode passar batom, mulher não pode se embelezar. Um dos textos que ele usa é esse texto das moabitas. Nada mais errado, porque a mulher de Deus ela pode ser bonita sim, a mulher de Deus ela pode ser elegante sim, mas a mulher de Deus ela tem que ser sóbria no seu vestir. A mulher de Deus ela tem que entender que ela tem que agradar o marido dela. E ela tem que ter uma postura de serva do Senhor. Não tem que aparecer pelos vestidos caros, nem por cabelo caro, nem por joia cara, mas por boas obras e por uma sabedoria vinda da parte de Deus. Mas ela pode ter essa sabedoria, essa santidade, sendo uma mulher com uma elegância santa. Então eu não posso pegar esse texto aqui e tirar ele do contexto. Por quê? Porque essas mulheres convidavam os homens iam atrás delas, aí elas faziam culto aos deuses, e dentro desse culto, além de comer alimento sacrificado a ídolo, elas tinham prostituição cultural. Aí mantinham relação sexual com esses homens. Inclusive, alguns desses homens casaram com elas. Quer ver que interessante? Vamos continuar o versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés, à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazer e filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança da sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Olha que interessante.
Então, a contaminação, veja, primeira coisa, o sacerdote santo, porque os levitas eram separados para o trabalho do Senhor, viu o israelita passando à frente de todo mundo com a mulher moabita, indo para a tenda dele. Provavelmente eles foram ter relação sexual. Ele entrou na tenda com uma lança e varou os dois pelo ventre de uma vez só. E a praga cessou. E muitos foram mortos à espada e muitos foram enforcados, como Deus falou. Lembra? Maldito aquele que for pendurado num madeiro. A morte por enforcamento era uma maldição sobre a vida da pessoa. Agora, da onde que veio tudo isso? Quer ver que interessante? Mesmo o livro de Números, capítulo 31. Olha que interessante. Vamos ler o versículo 13. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Quem é que deu o conselho? Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, olha a benevolência de Moisés. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Matou todo menino incircunciso e matou toda mulher que não era virgem. Agora, por quê? Porque aquelas foram as mulheres usadas por conselho de Balaão como armadilha para o povo. Veja que interessante. Aproximadamente 14 séculos depois, 1400 anos depois, aproximadamente, voltando em Apocalipse capítulo 2, olha o que a Bíblia nos fala. A mesma estratégia do diabo. Apocalipse 2, o final do versículo 14. Vamos ler o 14 inteiro. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O que acontece? Havia dentro da igreja casamentos mistos, mistura com mulheres pagãs, relação sexual entre pessoas não casadas. Juntamente com isso, consumiam alimento sacrificado a ídolo. Por isso que nós entendemos que um cristão jamais deve ir numa quermesse. Porque o alimento feito numa festa, não só quermesse, toda festa de cunho religioso, ela tem alimento sacrificado a ídolo. E Paulo nos orienta em 1 Coríntios 10, que eu, sabendo que alimento sacrificado a ídolo, eu não devo comer, porque envolve o culto. Eu ingeri alimento sacrificado a ídolo, eu estou cultuando aquele ídolo. Se eu não sei, eu nem pergunto. Com ações de graças como, mas não tem como não saber. Agora, e a questão dos casamentos mistos? Como é que fica hoje em dia uma sociedade onde as pessoas têm as mais variadas religiões, ou não têm uma religião, ou têm uma vida toda esquisita, e de repente um dos cônjuges, ele é casado com essa pessoa e se converte. 1 Coríntios 7 fala: se você tem marido incrédulo, se
Se você tem mulher incrédula e o mesmo não quer não consente na sua fé, não quer se apartar, não se separe. Porque você, através da sua prática cristã, vai santificar a família. As bênçãos de Deus, por causa da sua prática cristã, vão vir sobre a família, inclusive do incrédulo. Agora, vem com uma coisa interessante. Mas se o incrédulo quiser se apartar, que se aparte. Inclusive, há uns 10 dias atrás, nós estávamos estudando aqui em casa esse texto em cima da questão do divórcio. Que esse apartar-se aqui é uma coisa muito ampla. Por exemplo, um marido que não quer trazer o sustento para casa. Ele está se apartando dos seus familiares. Está negando a fé, pior que o incrédulo. Uma esposa que de repente abandona seu marido sexualmente e não quer ter relação sexual com seu marido. Mesmo sabendo que o corpo não pertence a ela. E sim ao marido. Ela está se apartando daquele casamento. Uma pessoa que quer entrar por práticas ilegais. Pastor, ele era cristão. Agora está querendo vender mercadoria roubada. O que aconteceu? Olha, irmã, na verdade você era casado com um hipócrita. Porque essa prática que ele está propondo não é de cristão. E esse crime é como se ele estivesse se apartando da família, porque ele está expondo a risco a família que ele se comprometeu a cuidar. Aí, olhando por esse prisma, eu comecei a compreender com maior profundidade o que o pastor Augusto Nicodemos fala, que muitas vezes o pior tipo de abandono, o pior tipo de apartar-se é o abandono físico, o abandono psicológico, o abandono da agressão, o abandono do grito. Aí eu comecei a entender, eu falei, não é verdade, não é que isso é se apartar. Porque nós vivemos num mundo maluco. Agora, não aconteceu nada disso. Mantenha-se casado. A tua prática cristã vai trazer bênção sobre a família. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 15. Assim tem também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Veja que interessante. Vamos ler primeiro Apocalipse 2, versículo 6. Carta à igreja de Éfeso. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha que interessante. Aqui eram obras. Na igreja de Éfeso eram obras. Essas obras evoluíram e se transformaram em doutrina. Isso daqui, lógico, é a seita dos libertinos, provavelmente, ligada ao diácono Nicolau. Mas é muito mais do que isso. Por exemplo, havia os pré-gnósticos e as religiões de mistério, muito comuns no primeiro século. Eles ensinavam o seguinte: você pode fazer o que você quiser com o corpo. Tudo. Para o seu corpo, você pode pecar, você pode se depravar, você pode fazer o que quiser, que isso não atinge o seu espírito. Porque os gregos criam num tipo de dualidade, e que não havia ligação entre o corpo e o espírito. Então eles defendiam que podia fazer o que quiser. Veja, a Bíblia fala exatamente o contrário. Apresentai os vossos corpos como sacrifício santo e agradável. Quer dizer, até na prática do meu corpo, eu estou cultuando a Deus. Então esses nicolaítas, eles entravam na igreja, se infiltravam, querendo trazer uma prática licenciosa, uma prática pecaminosa. Nossa, pastor, naquela época era difícil. Não, difícil é hoje. Onde aproximadamente 50% dos jovens cristãos comete o pecado da fornicação e tem relação sexual com parceiras ou parceiros. Quase 50%. É a mesma coisa. Só que ele dá glória a Deus, aleluia. Ele não vem com esse ensino. Percebe a diferença?
Ele não vem com esse ensino. Ó, pode fazer o que quiser com o corpo. Vem com outro ensino. Não, pastor, Deus é amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou aquelas desculpas, não, eu vou casar com ela. Veja uma igreja onde vários cônjuges cometem adultério. Isso daí é doutrina dos nicolaítas. Quando alguém resolve cometer adultério, ele está incorrendo num pecado extremamente sério. Quando alguém resolve ter relação sexual fora do casamento, pecado extremamente sério. Essas são as obras dos nicolaítas. E veja, a igreja não havia feito disciplina bíblica contra esses nicolaítas. 1 Coríntios 5 já tinha sido escrita 30 anos antes. Capítulo 5, no capítulo 5, Paulo fala o seguinte: não vos ajunteis com aquele que, dizendo-se cristão, for devasso, que é essa prática. Aí tem maldizente, feiticeiro, avarento. O que a igreja tem que fazer com uma pessoa nessa prática? Tem que excluir do rol de membresia. Tem que aplicar a disciplina bíblica no estágio que for. Mas não pode permitir. O que acontece hoje em dia? As pessoas fazem vista grossa. E isso atrai juízo sobre a igreja. Isso é muito sério. Não é que a gente quer punir, ou quer chegar junto, quer dar, eu sou santo, você não. Na verdade, a igreja é um monte de pecador tentando ajudar um monte de pecador. Mas veja, o monte de pecador que está tentando ajudar está sinceramente numa luta contra o pecado. Agora, tem muita gente hoje em dia que, em vez de se converter, deu uma chance para Jesus e que está com uma prática pecaminosa dentro da igreja. Tem igrejas que o pecado ferve. É coisa terrível. Isso é obra dos nicolaítas. Só que aqui nessa igreja era uma coisa bem caracterizada, bem fundamentada, com toda uma filosofia espiritual envolvida. Mas hoje em dia também existe. Eu já vi pessoa que se dizia cristão, achando que podia ter relação sexual a hora que queria, porque foi salvo pela graça, foi atingido pela graça, o amor de Deus. Então a gente percebe que a coisa não mudou muito. E o texto continua, versículo 16. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja, primeira coisa, proteção bíblica da igreja é o estudo da palavra. Que o próprio Jesus fala que quando ele veio aplicar disciplina na igreja, o critério é a palavra. Batalharei contra eles com a espada da minha boca, que é a palavra. Agora, antes de fazer isso, ele fala o seguinte: o que? Arrepende-te. Existe sempre espaço para voltar atrás, existe sempre espaço para mudar, existe sempre espaço para se arrepender. E isso é uma coisa séria. Agora, se não se arrepender, o que acontece? Palavras de Jesus, está em vermelho aí na tua Bíblia. Não está, Paula? Ó, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Nossa, pastor, nós precisamos fazer um evento aí, porque o diabo se levantou com fúria. A maioria das igrejas, não é o diabo que se levantou. É Jesus que está pondo a igreja em disciplina. É Jesus que está colocando o cristão numa saia justa. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, certamente colherá. Coisa séria, Jesus está dizendo. Eu lembro que quando eu compreendi a profundidade da disciplina bíblica, esse versículo aqui, Apocalipse 2:16, foi o mais marcante para mim. Porque num estudo que eu vi, o pastor ensinava o seguinte: olha, se a igreja não corrigir o pecado, Jesus se levanta contra a igreja. E ele vem contra a igreja. E enquanto é o diabo vindo contra a igreja, as armas espirituais funcionam. Agora, quando é Jesus vindo contra a igreja, somente o arrependimento funciona. É que nem acontecia na história de Israel.
onde Deus chega a falar, olha, se estivesse no meio de vocês, acho que é Noé, Enoque e Daniel, acho. Não, eles só tinham a vida, só teria a vida deles por despojo. Tamanho é o pecado da cidade. Quem puniu Israel? Deus. E isso não é uma coisa da época da lei. Era da época da lei e permanece hoje na igreja. Tem muita igreja que está debaixo do juízo direto de Jesus Cristo. Por isso que a gente procura trabalhar para eliminar o problema. Amém? E aí, encerrando, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja, a despedida normal. Quem tem ouvidos para ouvir, só pode ter ouvido nascido de novo. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Que outra coisa? Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. Isso daqui, gente, é justificação, é vida eterna. Por quê? Porque está falando da pedrinha branca, para vocês entenderem, tem duas figuras aqui. A primeira delas é dos tribunais, onde os juízes davam o veredito através de uma pedra preta ou de uma pedra branca. Pedra branca, absolvição. Pedra preta, condenação. E o segundo hábito da época, quando alguém ia na casa de uma outra pessoa, aquela pessoa alegre em receber, pegava uma pedra branca, quebrava essa pedra no meio e dava metade da pedra para o visitante. Falava, olha, quando você precisar, qualquer pessoa do seu contato, vem aqui para a cidade. Traz essa pedra branca junto com a pessoa, que vai ser o maior prazer para mim encaixar a pedra no lugar e receber essa pessoa como se estivesse recebendo você. E o novo nome, a gente sabe que nós vamos receber um novo nome vindo de Jesus. Isso aqui tem a ver com vida eterna. Percebe? Ser vencedor, como nas outras coisas, é um salvo. Somente o salvo pode vencer. Porque, como eu já expliquei, tem igreja que diz que tem vencedor e perdedor entre os salvos. Eu creio que não. Eu creio que entre os salvos tem, todos são vencedores, porém, nem todos têm uma prática cristã. E todos vão herdar a vida eterna. Amém? Que realmente nós possamos ter ouvidos para ouvir o que Deus nos alerta em toda a Escritura. Que a gente não brinque, veja, nós somos imperfeitos, nós temos defeito, nós temos problema, mas Deus sabe o teu coração. Se você está brincando de ser crente ou não. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, que nós possamos realmente, Senhor, ter ouvidos abertos, que possamos ter discernimento, que o Senhor venha nos livrando de toda a contaminação, o Senhor venha nos limpando, Senhor, de todo o pecado, que nós tenhamos uma vida cristã simples, mas verdadeira, com amor intenso, com compromisso, com boas obras, que nós possamos, Senhor, estar te agradando em tudo. Sê conosco, vem com o teu poder, capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.